Muito bem, estamos começando mais um podcast Sintracom São Paulo aqui pela TV Sintracom. Estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e muito obrigado pela sua preciosa audiência. Estamos começando o nosso podcast Sintracom São Paulo. E eu estou aqui com o perfil dos dois entrevistados de hoje. Olha, nós temos o prazer de receber um dos maiores psicólogos, palestrantes e especialistas em segurança pública deste país. Ele que também é ex-deputado, Coronel Edson Ferrarini. Muito bem, e nós temos, é claro, mais um convidado hoje para brilhantar ainda mais o nosso podcast aqui no Sintracom São Paulo. Temos a honra de receber o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, Sintracom São Paulo, Antônio de Souza Ramalho, o chamado Ramalho da Construção. O presidente Ramalho, eu costumo dizer que ele é um verdadeiro divisor de águas na história do sindicalismo brasileiro. Ou seja, o sindicalismo brasileiro é um antes de Ramalho e outro depois do presidente Ramalho. O Ramalho foi deputado estadual aqui em São Paulo e é com muita alegria que nós recebemos ele, que é uma das mais expressivas lideranças políticas e, é claro, evidente também, sindical deste país. Presidente Ramalho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite, Tony Duarte, é uma alegria estar aqui ao lado do Coronel Ferrarini, deputado por 8 mandatos, mais de 50 anos cuidando de gente, foi comandante da rota, ele sempre se preocupou com a família e com a saúde dos trabalhadores. Uma grande alegria, muito obrigado pelo convite. Imagine, o prazer é todo nosso de ter vocês aqui abrilhantando hoje o nosso programa, o nosso podcast Sintracom São Paulo. Muito bem, e o deputado Ferrarini, é claro, é conhecido por esse seu trabalho de dedicação às pessoas que são dependentes químicas. E nós sabemos que essa é uma problemática gigantesca, não apenas no Brasil como no mundo. A Cracolândia é uma testemunha disso. Aliás, nós não temos Cracolândia, ao contrário do que muita gente pensa, nós não temos Cracolândia apenas em São Paulo. Sabemos que em Paris a coisa é muito feia, em Los Angeles talvez pior ainda. O que tem sido feito, Coronel? Qual que é a sua opinião para poder resolver essa problemática ou pelo menos amenizá-la? Obrigado, Tony Duarte, pela sua pergunta, e é um prazer a gente estar aqui, como sempre, ao lado do Ramalho da Construção. O assunto drogas, ele é complicado porque ele pegou o mundo não sabe o que fazer com relação às drogas. O melhor com relação às drogas que os pais precisam aprender é ensinar os seus filhos para não fazer a primeira experiência. Porque depois que faz a primeira experiência, registra na memória química e o cérebro pede a droga de novo. Então, e a cura, não se tem ainda o remédio. Você pode, no máximo, estacionar, mas o melhor é não começar. Você estaciona, mas pode estar sujeito a recaídas. Então, o que fazer? Prevenção. E aqui, aproveitando o ramalho da construção, a prevenção pode ser feita na escola, na família, e o que o ramalho da construção fez? Ele colocou a empresa na prevenção às drogas. Prevenção é o grande remédio. Eu vejo muita gente dizendo, olha, fulano de tal é viciado em drogas. Mas isso não é um vício. Vício é roer unha. Isso, na verdade, trata-se de uma dependência química. Não existe ainda uma falta de orientação muito grande. Talvez essas palestras, como o senhor estava fazendo agora, inclusive utilizando, né, o apoio do presidente Ramalho, nos canteiros de obras, eu tenho acompanhado que o senhor faz palestras para as pessoas que trabalham na construção civil. Isso, deputado, não deveria haver uma extensão dessas palestras para as escolas, para as universidades? Não deveria ser uma coisa mais acessível? Veja, a situação é dramática exatamente por isso que você falou, Tony Duarte. Veja você,
faz mais de 20 anos que não se fala no rádio, na televisão, nas escolas, não se tem programas de prevenção. A família deixa para lá. Então, o que está acontecendo? A Cracolândia, só em São Paulo, nós temos mais de 100 Cracolândias no estado de São Paulo instalados. Além de em Portugal, eu estive na Holanda, o primeiro país que liberou a maconha na Europa, e foi um fracasso. Prevenção, orientação para os filhos, porque quando o filho chega a 14 anos de idade, ele imita o que os amigos fazem. Aí é que está a coisa mais terrível. Em 40 anos recuperando pessoas com um psicólogo clínico. Eu nunca tive um paciente viciado por um traficante. Pegou o revólver, botou na cabeça e falou, cheira, senão você morre. Não, é o amigo, o colega, o companheiro. É ele que fala, experimentou uma vez só? Ali não tem mais jeito. Agora, deputado, não existe assim uma certa visão distorcida a respeito do que é droga e o que não é? Porque, por exemplo, nós sabemos que a cachaça, o álcool, a bebida alcoólica, ela causa tanta dependência química ou até mais do que outras drogas, outros entorpecentes. E me parece que existe assim uma certa licenciosidade ou uma liberação por parte da sociedade em relação à cachaça, né? Porque, por exemplo, eu vi outro dia uma pessoa se manifestando, um colega jornalista da gente, colega da gente, e ele dizia exatamente isso, que, por exemplo, alguém que vende cocaína e vende crack, ele pode ser preso por vender essa droga e será preso por conta disso, porque é uma infração, é um crime, né? Mas a cachaça é vendida normalmente, todos nós sabemos que ela causa tanta dependência ou até pior. Não há uma problemática cultural nesse meio? Tony, você abordou um tema importantíssimo, porque veja o seguinte, antigamente era proibida a propaganda de bebida alcoólica na televisão, e cerveja é álcool. Cerveja é o início de tudo. Na festinha, começa com cerveja, bastante cerveja. Agora, por uma manobra lá no Congresso, se autorizaram a fazer propaganda de cerveja, só que agora a cerveja é no horário nobre, cerveja patrocina jogo de futebol, cerveja patrocina os programas infantis, cerveja patrocina tudo. E cerveja é o primeiro degrau antes da maconha, antes da cocaína, o álcool. É o primeiro degrau, porque é na festinha do amigo, naquela festinha de aniversário embaixo do prédio, que eles começam a beber. E depois que ele já está meio alto, é que vem o amigo e dá aquele toque. É uma vez só, isso não está na moda, experimenta uma vez só, não seja careta. É aí que a coisa cai. A droga, precisaria o governo ter a coragem de dizer, não se faz mais propaganda de cerveja, porque é bebida alcoólica, do mesmo jeito que não se faz de cigarro, porque cigarro mata. No passado havia propaganda de cigarro, era quase que uma coisa institucionalizada, né? Mas graças a Deus começaram a coibir e hoje nós temos a propaganda do fumo, é praticamente zero. Mas em contrapartida é o que o senhor está falando, hoje nós temos aí muita propaganda de cerveja principalmente, que é a porta de entrada para a pessoa tomar mais tarde a cachaça e se tornar, Deus o livre, mas é uma realidade, pode se tornar um alcoólatra. Mas eu quero também, é claro, saudar o nosso outro convidado, que é o nosso ex-deputado, né, Ramalho? O senhor foi deputado também, né, deputado estadual, né, e hoje, evidentemente, já há várias décadas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, o nosso querido Sintracom, onde estamos aqui produzindo este programa, o podcast Sintracom, aqui pela TV Sintracom. Ramalho, você vem lá da Paraíba, que é um local que eu tive a oportunidade de conhecer, porque no Ceará nós dizemos que a Paraíba fica do outro lado da Serra do Pereiro, e você é de Conceição do Piancó, que é um rio praticamente, ali é uma região metropolitana, cresceu muito e tem a cidade chamada Piancó. Você, um dia lá, criança, como diz no sertão, comendo tareca e mariola, né?
Você imaginava que um dia você teria essa projeção aqui no sul do país? A gente estando lá no Nordeste chama aqui de sul, embora seja Sudeste, né? Você tinha essa ideia de que você seria uma referência, uma figura política e de sindicato também muito importante? Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Tony Duarte. Com certeza não. Tony, eu nasci no sertão da Paraíba. De onde eu nasci para onde tinha gente civilizada, dava uns 10 dias de jegue, hein? Aí um amigo meu fala assim, que jegue não anda nada, né? Mas não tinha. Eu vim para São Paulo em 1968 e vim aqui ser servente de pedreiro e conheci a Paraíba depois. Eu vim da roça direto para cá. Depois eu fui conhecer a Paraíba. Hoje você tem João Pessoa, que é uma das melhores cidades do mundo. É verdade. Aí tem Campina Grande. A Paraíba é dividido em 3 regiões. João Pessoa, o pessoal fala muito oeste, meio cariocado, né? Aí você tem aquela região de Patos até Campina, que fala como interior de São Paulo, Corda, Porta, Portão, né? E tem lá onde eu nasci, que foi uma região habitada por vários origens, como holandês, eu sou descendente de holandês, português, italiano, que também tem uma linguagem totalmente diferente. Mas quem nasce no Nordeste, quem nasce no sertão, sempre tem um sonho de ir para uma cidade grande ou para fora do Brasil. Tanto é que hoje nós estamos aí em várias partes do mundo. Faço parte de uma organização da ICM, Internacional da Construção e da Madeira. Nós estamos em 132 países. Mas, de qualquer forma, eu quero lhe dizer, Tony Duarte, que foi um grande acerto, uma grande alegria vir para São Paulo. São Paulo é um coração de mãe. E aqui, de operário da construção civil, a gente acabou alcançando vários degraus e até chegar aonde nós chegamos. Sintracom, Fundação da Força Sindical, e até parlamentar por 2 mandatos, uma experiência que eu só aprendi porque eu estava em São Paulo. Agora, você chegou em 68 e aí foi direto para o canteiro de obra. Você foi ser servente de pedreiro? A rodoviária, quando eu cheguei aqui, ela ficava aqui do lado do sindicato, no Glicério. Sim. E ali começava-se o milagre econômico brasileiro, que adentrava pelos anos 70. E os ônibus, ao desembarcar aqui, já tinha os agenciadores, pessoas que faziam a seleção e levavam as pessoas para trabalhar em obra, em fábricas, né, por toda São Paulo. E eu fui convidado para trabalhar em um canteiro de obra. Não conhecia nada de São Paulo. Quer dizer, um mundo totalmente diferente, não tinha segurança do trabalho, não tinha condições de vida. A primeira obra minha foi na Avenida São João, ali perto do Paissandu, prédio que até hoje não foi habitado, há 56 anos. Eu trabalhava de dia como servente de obra e à noite eu trabalhava num prédio da CBI, na Rua Formosa, depois das 11 horas quebrando coluna, até uma certa hora para trocar a coluna de água. Uma experiência importantíssima porque aí você vai aprendendo. Aí eu passei por vários cursos, não terminei, mas eu fui até chegar à engenharia. De qualquer maneira, os nordestinos não vêm só para São Paulo, vão para o Rio, para o Japão. Anos atrás eu estou em Tóquio, no Japão, com dificuldade de idiomas que eu tenho, até para falar baianês eu tenho dificuldade, e pego um táxi lá, né? Avalie em japonês, né? Pois é, eu pego um táxi lá tentando falar inglês pro cara, ele olha para mim, dá aquela gozada, fala baianês mesmo, porque tu deve ser meu primo de Conceição do Piancó, e é filho de Noé de França Ramalho. Isso, né? Lá em Tóquio. Lá em Tóquio. Olha. Estava lá um nordestino lá de Conceição do Piancó. Que coisa. E como eu sou um pouco desapercebido, quer dizer, e aí você chega numa cidade dessa, falar idioma, você vai lá, você fica até um pouco anestesiado, né? Aí você vê que o nordestino sai de lá para quaisquer parte do mundo. Agora, o que despertou você para essa vida sindical? Porque você chegou na época da ditadura militar. Eram tempos difíceis, né?
ou seja, o regime de exceção. Eu gosto mais de dizer regime militar, né? Porque para você dizer que é ditadura, né, coronel, você tem que achar um ditador. E qual foi o ditador? Aqueles presidentes, todos eles eram, inclusive, eleitos por um colégio eleitoral, que foi o mesmo sistema eleitoral que elegeu o Tancredo mais tarde, né? Então, eu tenho essa visão de que não era exatamente uma ditadura, e sim mais um regime militar. Mas era uma época de exceção, Ramalho. E nessa época havia um rigor muito grande em relação à organização sindical. O que fez você ter esse destemor e entrar para o sindicato? Olha, antes de entrar para o sindicato, eu encontrei aqui um primo que já era vereador, Fausto Tomás de Lima, também vindo de uma cidade vizinha, Conceição do Piancó, até mais perto de Piancó. Piancó é a região, né? Que é Itaporanga, né? E eu fui procurar, era vereador, depois eleito deputado estadual, e ele fez um discurso na Assembleia Legislativa e foi cassado pelo AI-5, o coronel conhece muito bem, sabe o que é isso, né? E daí eu continuei na vida pública, que era principalmente de fazer alguém vereador, né? Colocamos o Edson 2 vezes deputado, Ferrarino deve ter conhecido também, o Edson Tomás de Lima, né? O Jorge vereador, e um certo dia, no canteiro de obra, me convidaram para ser associado do sindicato. O sindicato aqui teve uma intervenção militar. Isso era uma coisa muito perigosa, mas me trouxeram aqui uma coisa totalmente assustadora. Isso na época dos militares houve intervenção? Em 1969 já era. A intervenção foi em 64, né? Mas aquilo era tão horrível, tão perigoso, que aqui mataram muitas pessoas que passaram por aqui. Diz que tinha um lugar comum aí onde enterrava as pessoas, né? E, na realidade, isso aqui era uma casinha muito simples e o pessoal, na época, diferenciava com uma série de coisas. Você usava barba, camisa vermelha, coisas parecidas. E já chamava de comunista. De comunista. E aqui existia toda a organização. O sindicato devia ter uma meia dúzia de diretor, mas tinha mais ou menos 40 seguranças. Polícia Federal, Polícia Militar, né? Era coisas absurdas. Aqui, quando se fazia alguma coisa, o pessoal mandava prender, matar. Então, eu fui acompanhando tudo isso, mas como eu trabalhava, eu me tornei amigo de algumas pessoas, entre elas o meu turma, que eu não conhecia, ainda era investigador, depois delegado do DOPS, né? E eu talvez era um dos poucos que conseguia passar por aquilo tudo sem ser agredido. Agora, falar em avanço, presidente Ramalho, o sindicato hoje tem uma série de serviços para os seus afiliados. Aliás, é um dos maiores sindicatos da América Latina. Nós temos aí por volta de mais de 400 mil membros, né, se não me falha a memória. Mas o senhor tem implantado uma série de políticas que ajudam cada dia mais o trabalhador. Outro dia eu conversava com o Leitão, aqui no estúdio mesmo, e ele me falou da padaria na obra. O senhor quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, a obra... Eu fiz a primeira negociação, eu não estava aqui direto, mas eu já era diretor, em 1989. Como eu vim para aqui em 1987, eu vim à primeira reunião, eu assisti a palestra, a segunda, a terceira eu fui falar, e é lógico, regime militar não deixaram eu falar, então eu não vim mais aqui. Pelo estatuto não era mais para ser diretor, porque você falta 3, não seria mais. Mas aí eu acho que eles ficaram um pouco preocupados que eu ia fazer uma posição. Em 1989 me chamaram para ajudar a negociar. E eu encontrei um empresário de cabeça muito aberta no Sinuscom chamado Júlio Capobianco, agora faz 100 anos. Está vivo ainda, com cabeça lúcida ainda. Completando um século de vida. Um século de vida. Olha, que e o doutor Júlio, numa conversa lá com o doutor Aroca, comigo, falou: menino, tu fala muito de segurança, era essa coisa que eu queria, com qualidade de vida, para esse negócio. Mas você já pensou na causa dos acidentes? Não, tudo bem, mas a causa até nem tudo. Ele falou: olha, eu além de construtora, que eu tenho a Construcap, eu tenho usina de açúcar. E eu evitei os acidentes dando comida para os trabalhadores. Um café da manhã, né, e uma forma de evitar o acidente acontece entre 10 e 11 horas do dia por causa da hipoglicemia. Né? E com isso, nós combinamos um teatro lá e deu certo.
porque nós começamos em 89 com a cesta básica de 18 quilos, 10 de arroz, 4 de feijão, ainda que cesta, né? Isso avançou, e tinha as opções. O cara dava uma cesta, ele podia dar dinheiro, ou ele podia dar comida. Mas o que o empregador faz? Ele vai pelo lado que fica mais barato. Quer dizer, hoje o vale alimentação é R$ 409,40. Se for dar comida podre na obra, ele faz com 120, então ele ia para comida podre. E eu coloquei o pulso firme para acabar com comida podre. Acabei com quase todas as obras. Tinha 3 construtoras que eu não conseguia, uma delas a Tegra, né? E um dia a diretora, de tanto brigar comigo, falou: Ramalho, não te convenço. Vamos fazer o seguinte, me dá 90 dias para eu acabar com a comida na obra. Mas eu quero te fazer uma proposta. Queria fazer uma experiência. Mas que experiência, Patrícia? O que você acha pão quentinho na obra para o trabalhador? Assado na obra. Falei, mas nem na minha casa eu tenho pão quentinho, Patrícia, né? Ninguém tem, até né? comprar da padaria até lá. Ela falou, pois é, mas para o trabalhador nós queremos dar pão quentinho. E nós fizemos a primeira padaria com a Patrícia na Tegra. Hoje nós temos mais de 800 canteiros com padaria. Isso para não ficar só em obra, nós já estamos também com a 3ª padaria comunitária e vamos ter a 4ª, que eu ganhei mais uma por esses dias, só falta instalar. Então, daí surgiu essa coisa. Eu convenci o resto dos empresários em falar, olha, fornecer o pãozinho para todo mundo será uma maravilha, além de ser pão quentinho. Porque você pegava uma obra, tinha lá 60 empresas na obra. Cada uma trazia o seu pão murcho, pão podre, pão com mofo, café sem nenhum sabor. E hoje, na maioria das obras, essa coisa é igual para todo mundo. E foi com isso aí que eu acho que a padaria na obra foi um sucesso enorme, assim como foi a NR18, que foi regulamentada em 1995, graças à greve de 1994. Muito bem, perfeito. Nós não temos mais tempo e eu gostaria, na verdade, de convidar os nossos entrevistados para poder fazer a sua fala final. Deputado Coronel Ferrarini, obrigado pela sua participação, o senhor abrilhantou o programa, a sua fala final. Obrigado, Tony Duarte. Eu pediria que as pessoas para me acompanhassem no Instagram, quem pudesse, Coronel Edson Ferrarini, tudo minúsculo, Coronel Edson Ferrarini, tem tudo que eu falei aqui, todos os dias eu posto alguma coisa que a intenção é sempre a melhor possível. Acompanhe no meu Instagram que nós vamos estar juntos. Peço para os amigos seguirem também. Obrigado, Coronel Edson Ferrarini. Presidente Ramalho, a sua fala final. Obrigado pela sua participação. Primeiro eu quero agradecer o convite do Tony Duarte, agradecer ainda mais o Edson Ferrarini com essa experiência enorme e com todos esses anos aí ele está dedicado aqui a servir a sociedade. E lembrar aos ouvintes que além do sindicato de cidadãos, além da ICM, que nós estamos em 132 países, recentemente nós criamos o CDN. Para ficar sócio, primeiro não paga nada para ser sócio. Você entra aqui no aplicativo, você se torna sócio e recebe a sua carteirinha virtual. E você pode ter participação de desconto em vários lugares. O Corijão da noite, de viajar mais barato, desconto em farmácia, universidade com desconto de até 84% e uma oportunidade, sem pagar um centavo, de você fazer negócios e ganhar dinheiro. E você deve estar perguntando, mas de que vive? Como é que mantém o CDN? Então nós mantemos isso aqui com doações de fazer jantar, de fazer almoço, de fazer bingo. E cada evento que nós vamos fazer com o empresário, claro que vem ali uma porcentagem que ela é destinada direta ao CDN. E não foi por acaso que o CDN já fez a primeira ação doando R$15 mil para que uma criança de 13 anos vá disputar um campeonato na Espanha, né, em Barcelona principalmente. Então nós vamos continuar, o CDN é para isso, para gerar emprego e renda, para fazer com que as pessoas possam crescer na vida, mas para que elas tenham também dignidade de vida. Isso aqui é sem fim lucrativo. E aqui a intenção é fazer você ganhar dinheiro, né? E o CDN vai estar aqui para abrir caminhos,
como você ser rico, e todos nós temos a oportunidade e devemos ser ricos. Quer dizer, dinheiro não faz mal a ninguém, desde que você use para o bem. Ramalho, você tem rede social? Você está no Instagram, no Facebook? Sim, nós temos aí rede social, tanto no Instagram, né, o Ramalho da Construção, Facebook, então o pessoal que cuida disso, nós pode entrar, bater. E tem uma coisa, Tony, as minhas redes sociais, na maioria, em especial o WhatsApp, minha secretária não responde nada, sou eu que respondo. O telefone que eu entrego para um morador de rua ou para o operário da obra é o mesmo que o presidente Lula tem, o prefeito de São Paulo tem, o governador, é o mesmo. E sou eu quem responde. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez aos nossos entrevistados. E nós não temos mais tempo. A gente promete voltar numa próxima oportunidade. Agradecemos aí a sua audiência. Amigo, amiga, fiquem todos com Deus e até uma próxima vez. Abraço.